Bom dia a todos. Esse é um workshop que está acoplado ao Seminário de Proteção de Dados e Privacidade e está focado mais na exposição de crianças e adolescentes à internet. É um tema que o CG já, digamos, apoiou essa discussão em vários outros eventos, em vários outros seminários, mas agora nós estamos aproveitando a discussão que é casada com a parte de proteção de dados para tratar também desse tema. Então, esse é um workshop específico. Eu vou pedir para a Kelly, que organizou o workshop, dar uma descrição do que a gente espera do workshop, como vai se desenvolver, e aí os componentes da mesa, o Tiago e o Alexandre, também dirão algumas palavras iniciais para a gente poder começar o trabalho. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, o que demonstra o interesse ao tema, né, e a importância desse tema. Vou fazer agradecimentos rápidos em relação às entidades que nos apoiaram nesse evento, enviando palestrantes, né, para abrilhantar esse evento hoje, ao longo desse dia. Nós teremos a participação do Alexandre, do CETIC, que é um departamento do NIC, o Rodrigo da SaferNet, que também tem várias iniciativas, né, focadas para crianças e adolescentes. Ele vai falar um pouquinho aí na apresentação dele. O Instituto Alana, a Isabela Henrique, que estará aqui no período da tarde, apresentando também. A Kimberly, que está representando aí os jovens, e acho que isso é fundamental, a gente ter aí, uma vez que é um evento focado para crianças e adolescentes, a gente ter alguém aí representando, né, os representando. A OAB São Paulo, que também encaminhou, né, nos indicou duas especialistas no assunto, a doutora Alessandra Borelli e a Cristina Sleiman. Teremos também o Google, falando um pouquinho sobre os cuidados aí, né, e as orientações que se devem ter sobre a privacidade, proteção da criança e adolescente na internet. O CERT-BR, que também vai fazer uma apresentação, que já há um bom tempo, né, já há muito tempo, trata das questões de segurança aí, e agora tem algumas iniciativas focadas para criança e adolescente. Teremos também um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Eduardo, que estará aqui no período da tarde, que, além de acompanhar aí, né, e ter o andamento aí de inquéritos que tratam de denúncias sobre a exposição de crianças e adolescentes na internet, também traz algumas orientações para nós. E a Gabriela Goulart, que já está aqui, né, do Unicef, que tem um projeto muito legal, chama Internet Sem Vacilo, e no período da tarde vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou, só para falar um pouquinho do que a gente pretende abordar no evento, eu vou exibir agora para vocês o vídeo de uma jovem de 17 anos, que ela explica para a gente por que ela usa a internet, o que a internet traz para a vida dela e como seria aí um pouquinho da vida delas caso não tivesse a internet, caso a gente não tivesse hoje o acesso como a gente tem, tá? Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Hoje eu tenho 17 anos e, como eu estudo ainda em período integral, eu não exerço nenhuma profissão, mas eu pretendo esse ano prestar vestibular para fazer jornalismo. A internet, na minha vida, eu acredito na de muitas pessoas, é essencial. Principalmente agora esse ano para mim, que eu estou sendo vestibulanda. Então, é o meu principal instrumento para conseguir estudar. Além de aplicativo, quanto qualquer outra ferramenta informatizada que dê um acesso mais rápido, mais fácil, para a gente conseguir adquirir esse conhecimento, é essencial. Então, eu vejo, por exemplo, hoje, no meu celular, eu tenho vários aplicativos de questões sobre o Enem, questões sobre vários vestibulares que eu vou prestar. É muito fácil o acesso ao conhecimento. E eu acredito que não é só para mim isso. Penso eu em 3 vertentes da facilidade, da utilidade da internet. Primeira, cultura. Eu acho que a
a internet foi uma ascensão assim, na humanidade para a gente conseguir adquirir mais cultura. Hoje eu consigo saber o que está acontecendo no Afeganistão, na Turquia, em tudo. É muito fácil, é muito globalizado. A gente, ao mesmo tempo que tem gente que fala que as pessoas se afastam, eu acho que a gente se aproxima. Tudo fica mais próximo, fica ligado, fica globalizado. Então a primeira vertente é sim a cultura. Quando se sabe usar a internet, o conhecimento ele se abrange de uma maneira assim inesgotável, é muito, muito prático. A segunda é a aproximação mesmo, a comunicação. Eu consigo conversar, eu tenho família que mora em vários lugares do estado, mas todo dia eu consigo receber uma mensagem de bom dia, de boa tarde, boa noite. Eu sei como estão as coisas lá, então eu acho que essa aproximação, essa comunicação mais próxima, mais útil, mais humanizada também, porque a gente está conseguindo cada vez mais evoluir. Eu consigo mandar foto, eu consigo mandar vídeo, eu consigo mandar áudio. Então acho que essa aproximação é maravilhosa, muito fácil de a gente se comunicar. E em terceiro, no meu aspecto, é a profissionalização. Como eu disse, eu quero prestar jornalismo. E dentro da grade curricular, a gente precisa aprender edição de vídeos, edições de foto. E antigamente, para a gente conseguir fazer isso, era preciso um curso, uma escola. Só que hoje, não. Em um dia, eu consegui aprender várias ferramentas dentro dessa grade, só com videoaulas do YouTube. Então, o conhecimento, quando você quer, é muito rápido, é muito fácil. E também pensar no lado da profissionalização. Tem coisa que você consegue aprender na internet que antes era tão complicado. Eu vejo a minha mãe falando muito de enciclopédia. Antes a gente tinha que pegar um livro e pesquisar. Agora não, a gente tem o Google. E outra coisa que também não podemos esquecer é o lazer. O WhatsApp, que além da comunicação é um lazer, e as redes sociais. Como tudo na vida, existe ônus e bônus. E não é diferente com a internet. O bônus, que são essas três vertentes que eu falei da internet, eu acho que supre o ônus, que é a exposição. Por mais que, eu vou falar por mim, o meu Facebook, eu uso ele como uma ferramenta de exposição de ideologia. Através dele eu compartilho, eu publico coisas que eu acredito. Eu posso usar ele, como eu quero fazer jornalismo, como uma ferramenta de trabalho. Eu sei que se eu escrever um texto e postar lá e tiver muitas curtidas, pode ser uma ascensão no meu estilo profissional. Só que, infelizmente, eu sempre estou me policiando sobre os dados pessoais, dados de privacidade. Eu sempre vou lá, configuro, altero alguma coisa, porque eu acho que é essencial. A gente dá um limite para isso. Se eu não conheço uma pessoa, ela não tem que saber onde eu moro, ela não tem que saber minha situação civil, ela não tem que saber onde eu estudo. Mas os meus amigos nas redes sociais, querendo ou não, já têm esse acesso. E por mais que... Aí que eu fico num dilema. A gente protege os nossos dados pessoais, só que a gente expõe o nosso pensamento. Então, e aí? O que é mais difícil? O que é mais perigoso? Por mais que a gente dê um controle nos dados pessoais, de privacidade, a rede social é um instrumento de exposição ideológica. Então, como eu disse, o bônus, na minha opinião, supre e excede os ônus da internet. Acho que atualmente é impossível mesmo imaginar a nossa civilização sem um meio tão maravilhoso que nem a internet. Quando se sabe usar, ela pode ser uma ferramenta que traz maravilhas. Então, a Tuane, no começo cortou o vídeo, então vou falar. A Tuane tem 17 anos, mora em Fartura, uma cidade a 350 quilômetros de São Paulo, que tem 15 mil habitantes. E ela, aí nesse depoimento, ela mostra para a gente um pouquinho da importância do acesso e do uso da internet por ela, né? Nessa fase de vestibular, na comunicação com os familiares.
e todos os outros benefícios, né, na profissionalização, o que ela aprende aí rapidamente, sendo que antigamente precisaria de cursos aí, né, para se aprender a fazer determinadas coisas. Então, assim, ela justificou muito bem aí por que é tão importante o uso, né, pelos jovens da internet. Porém, ela pautou também a questão do bônus aí, né, do lado negativo. Todos nós sabemos que tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo, não só a internet. E o lado negativo, aí, se a gente pode, né, denominar de lado negativo, que, na verdade, eu acho que é um alerta que a gente tem que passar para esses jovens, né, as instruções sobre quais são os riscos, as responsabilidades no uso da internet. Eu acho que tem fatores que precisam ser levados em consideração e, especialmente, apontados aí para que eles façam desse uso para que tirem o melhor proveito aí desse uso. Um dos fatores que eu acho que é primordial que todos saibam é o potencial lesivo dos fatos que repercutem, que acontecem na internet, devido à repercussão que isso causa. Obviamente, tudo que a gente posta, que a gente comenta, que a gente compartilha na internet, acaba sendo visto por um número de pessoas muito maior do que ocorre aí no mundo físico. Então, o que ocorria lá na minha época, no recreio escolar, em que um grupo de estudantes de classes, de diversas classes via, hoje acaba sendo visto por inúmeros estudantes de escolas diferentes, de estados diferentes e até de outros países. Então, a gente precisa passar essa instrução da repercussão, porque isso é importantíssimo. Além disso, outra coisa que é importante, né, todos saberem, é em relação à remoção, né? Tudo que a gente coloca na internet fica lá e praticamente nada é removido 100%. Por mais que a gente coloque uma foto, poste uma foto e depois de um tempo vá lá e remova, aquilo já foi visto por muita gente, aquilo já foi compartilhado, então nada é removido 100%. Então, a gente pode dizer que a internet também é um museu, ela vive de passado. Então, a gente acha que tudo é muito atual, a tecnologia de ponta, tudo muito, né, novo, mas a internet mostra ali o seu passado. Aquilo que você está postando hoje, provavelmente continuará lá sendo exibido daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E a gente sabe disso, porque coisas que a gente postou, ou fez, ou, né, compartilhou há anos atrás, hoje a gente pode visualizar ainda. Então, assim, tem algumas consequências disso. Primeiro que, assim, tudo que é feito no mundo virtual, ele pode ser utilizado como prova no mundo físico, especialmente em ações judiciais. Então, tudo aquilo que você comenta, que você posta, que você critica, que você xinga, então, tudo aquilo pode ser utilizado como prova no mundo físico. E, saindo um pouco aí do aspecto até legal, né, de falar, mas, ok, qual a probabilidade disso ir para um âmbito judicial, a gente tem que avaliar também, e principalmente expor a situação para esses jovens de que hoje é muito comum você dar um Google no nome da pessoa. Obviamente, a Tuane, ela vai prestar aí vestibular, vai passar vai passar numa faculdade de jornalismo, vai chegar uma hora que ela vai querer fazer um estágio, e a pessoa que está querendo contratá-la, provavelmente, e assim, eu acho que num percentual muito grande, vai jogar o nome dela no Google e vai querer saber um pouquinho da vida dela. E vai consultar a vida dela ainda nas redes sociais. No Facebook, vai ver o que ela posta, o que ela curte, o que ela comenta. Então, assim, isso já se tornou comum. E eu acho que o nosso papel é justamente instruir essas crianças e adolescentes sobre isso, para ter um pouco de critério sobre o que fala, para saber um pouco da responsabilidade disso que eles estão fazendo, porque efetivamente isso gera uma consequência. Então, o evento de hoje, a nossa pretensão no evento de hoje é debater essas questões relacionadas à exposição de crianças e adolescentes na internet, tratar um pouco da legislação
que protege essas crianças, né, e adolescentes, e também apresentar recomendações e instruções para que educadores, pais, advogados, psicólogos e todos aqueles que estão, né, ligados a essas crianças e adolescentes passem essas instruções, porque é nítido na fala da Tuane que proibir não é a solução. Não dá para a gente falar, olha, agora eu o fato de você não permitir mais o acesso resolve. Obviamente não, você vai estar limitando o direito deles de acesso à informação. Porém, não dá para ter um uso sem instrução. Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: debater esse assunto e tirar daqui o melhor proveito para que a gente possa usufruir de boas recomendações. É isso. Bom, então, esse é um tema estranho e eu acho que é bastante fluido, né? Nós estamos ouvindo aí, na abertura do seminário em si, né, a importância de, em caso de dados pessoais, pedir permissão para poder acessar os dados pessoais. Em geral, quando a gente acessa um serviço, ele pede acesso a várias coisas, né? A sua localização, quem usa Pokémon, evidentemente não uso, mas ele tem que saber sua localização para botar os bichinhos lá e tudo mais. E ninguém está ligando muito para isso. Então, eu até comentei que eu acho que até os adultos, os mais antigos, ligam ainda menos, né? Talvez as crianças tenham mais atenção, porque nasceram nesse mundo até, do que os pais delas. Então, na Inglaterra, alguém fez uma pegadinha, né, num dos aplicativos quaisquer, colocou que entre os termos de uso, além de dar acesso à posição que você está, etc. e tal, você também entregaria sua alma ao final do uso, e todo mundo clicou, ok, pode ir embora, não tem problema. Talvez porque não tenha preocupações metafísicas, mas, de qualquer forma, o mais provável é que não tenham lido o termo, né, de acordo. Só para fechar, quer dizer, a gente vê que muitos casos de exposição de crianças e adolescentes, às vezes os agentes são os pais que não têm muita noção do que estão fazendo e expõem inadequadamente. E o Alexandre provavelmente vai tratar disso melhor, e certamente o Tiago também, mas numa das pesquisas que o CETIC fez uns anos atrás, ele vai confirmar o dado, se é verdade ou não, foi perguntado a crianças e pais, fizeram sempre o mesmo tipo de pergunta, e uma delas era: você vê riscos na internet? E, claro, os pais responderam que, alguns responderam que viam riscos, as crianças também. Estranhamente, a porcentagem de respostas que veem riscos na internet é maior entre as crianças do que entre os pais. Quer dizer, eles estão mais, talvez, conscientes do que vem vindo no novo mundo do que os pais deles. Eu vou passar ao Tiago Tavares, que, além de conselheiro do CGI, é responsável pela SaferNet, que é uma organização umbilicalmente envolvida com proteção à criança e tudo mais, e que tem uma atuação importante na área há muito tempo. Então, Tiago. Obrigado, Demi. Muito bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o Alexandre, quero cumprimentar a Kelly, o Demi, e a todos vocês. Eu vou ser muito breve, porque o nosso tempo já está estourado, mas eu só queria destacar algumas mensagens. A primeira delas é de que esse tema veio para ficar, definitivamente. Esse é o primeiro workshop, e eu tenho certeza, Kelly, que existirão muitas outras edições daqui para frente. E eu fico muito feliz que esse workshop ele aconteça em paralelo ao Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Por quê? Porque uma dimensão muito importante desse debate é exatamente a questão da privacidade. O Demi destacou isso, e eu queria, já que ele já me entregou meus cabelos brancos aqui, eu queria apenas lembrar que, quando eu olho o debate em perspectiva, e eu participo dessa discussão desde 2003, então, nesses 13, 14 anos aí, a gente viu uma guinada muito grande num debate que, inicialmente, era um debate muito centrado nas questões criminais, ou seja, a necessidade da persecução criminal das violações a direitos de crianças e adolescentes. E esse debate que
girou em torno aí da responsabilização, de como, não é, punir o criminoso que usou a internet para aliciar a criança, para divulgar imagens de abuso e exploração sexual. E isso gerou uma série de iniciativas legislativas do âmbito do Congresso, e continua gerando até hoje. Esse debate ele foi incluindo, ao longo dos anos, outras dimensões. A dimensão da ética, da cidadania, o Rodrigo, a gente trabalha, o bom trabalhar em equipe é isso, que eu posso acompanhar o seminário lá e deixá-los discutindo aqui o tema sobre a dimensão da ética, cidadania e da educação com o Rodrigo. E outras dimensões, como a dimensão do autocuidado, a dimensão da privacidade, que é hoje a grande pedra de toque dessa questão. E de modo que, ao incorporar essas novas dimensões nesse debate, nós conseguimos ter uma visão, certamente uma visão muito mais ampla de todas as implicações que envolvem a utilização das TICs no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, existem desafios muito grandes a serem superados, e eu tenho certeza de que o seminário será uma excelente oportunidade para a gente revisitar essas questões, revisitar esses desafios e propor soluções. Eu sempre costumo dizer que sempre que a gente faz um seminário com esse nível, com essa qualidade de público, sempre surgem novas ideias de projetos, de iniciativas, de parcerias, de redes, de ações. E, voltando ao meu ponto inicial, encerrando, o Comitê Gestor ele está atento a esse assunto. O Alexandre vai falar aqui dos trabalhos que o CETIC tem feito no campo das pesquisas da TIC Kids Online. Há outras iniciativas do CERT, do próprio jurídico do NIC, estão caminhando nessa direção, de modo que esse tema veio para ficar e a gente espera contar com a participação cada vez mais ativa e com o envolvimento mais ativo de vocês nessas discussões e nessas iniciativas. Muito obrigado. E vamos passar direto, então, para o Alexandre. O Alexandre é do CETIC. Esse ano nós comemoramos 10 anos de pesquisas estatísticas em TIC, no CGI e do NIC. Então, o Alexandre tem a seu cargo fazer a Kids Online, por exemplo. Passo a palavra a ele. Muito obrigado, Demi. Bom dia a todos. Eu estava pensando aqui que é um privilégio estar aqui neste evento e fazer parte do NIC e do ecossistema, né, da internet, com o CGI e todos os demais organismos que atuam e interagem nesse ecossistema, porque, de certa forma, nós temos uma missão de antever as questões que emergem dessa adoção cada vez mais intensa da tecnologia. E o tema das crianças na rede, ele começou a ser pensado dentro do CGI, NIC, e acaba desaguando no CETIC, que é um departamento do NIC que tem como missão produzir dados confiáveis e comparáveis internacionalmente sobre as questões de acesso, uso e apropriação dessas novas tecnologias. Esse tema começou a ser discutido em 2009, porque não só o Brasil, mas o mundo estava percebendo que os usuários jovens, as crianças e adolescentes, eram os usuários mais ativos na rede, muito mais ativos do que os adultos. E nós já tínhamos, nesta época, a pesquisa TIC Domicílios, que investiga o acesso, o uso e apropriação das TICs, e, sobretudo, da internet, dos dispositivos móveis, cuja população é de 10 anos ou mais, porque nós seguimos padrões internacionais, e essa é a definição de usuário, né? Usuário e não usuário, cidadãos de 10 anos ou mais, mas a gente já tinha claros indícios de que os jovens e crianças e adolescentes eram os mais ativos. Então, esse tema começou em 2009, né,
Portanto, já temos aí uma trajetória de tratar dessa questão, e hoje é uma questão absolutamente importante e relevante para as políticas públicas, para os educadores e pais e mediadores, né, deste uso pelas crianças. De maneira que eu me sinto um privilegiado por estar liderando uma equipe que tem a seu cargo produção de dados que sejam relevantes para as políticas públicas. Este trabalho, especificamente na área das crianças, desde a sua concepção, tem envolvimento do Ministério da Justiça, da Unesco e Unicef, e também de muitos acadêmicos, né, e organizações da sociedade civil, como a SaferNet, que estão preocupados e que têm uma voz relevante no debate de políticas públicas sobre proteção das crianças no ambiente online. Eu vou parar por aqui, porque, na sequência, eu vou ter a oportunidade de falar mais sobre essa história, sobre os dados. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Kelly, aos organizadores, e desejar a todos um excelente workshop. É o primeiro workshop paralelo que a gente faz com o seminário de privacidade, proteção e privacidade aos dados pessoais, e é um tema muito feliz, Kelly, porque é absolutamente importante. Muito obrigado. Então, para fecharmos a mesa, só anúncios finais sobre o andamento do workshop pela Kelly. Então, passando informações gerais para vocês, o evento está sendo transmitido online. Quem, né, obviamente, não estiver aqui, quiser assistir, o pessoal de fora, é só acessar o site do seminário, é seminarioprivacidade.cgi.br. O pessoal de fora pode assistir. E também tem o chat lá, eles podem mandar perguntas, vai ter uma pessoa aqui acompanhando as perguntas e, eventualmente, submetendo às mesas, os painéis, para que sejam respondidos. Vocês... é seminarioprivacidade.cgi.br. Vocês que estão aqui, a participação também é super importante. Fiquem à vontade para fazer perguntas. As perguntas serão feitas através de um formulário que está ali com a mocinha da recepção. É só levantar a mão, ela entrega, vocês escrevem. Será de forma escrita, porque em alguns painéis a gente tem um tempo curto para perguntas, então a gente preferiu dessa forma. Eventualmente, obviamente, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, a gente fornece também o microfone, então fiquem à vontade. Almoço. O almoço pode ser feito aqui no hotel. Acabei de ficar sabendo o preço, um pouco salgadinho, de R$ 65,00. É um buffet. Quem não quiser almoçar aqui, é só atravessar a rua. Nós temos o shopping em frente. Tá? No período da tarde, teremos também um coffee break. Depois do encerramento, terminado o encerramento aqui, por volta das 17h, 17h30, nós teremos um coquetel com debates aqui no seminário, que vai tratar sobre os projetos de lei que tratam do assunto da proteção e privacidade aos dados pessoais, que também está ligado com os assuntos das crianças e adolescentes. Então, seria muito bom que quem estiver aqui hoje, às 18h, participem aí do coquetel com debate. Ok? Essas são as informações gerais. Então, está encerrada a mesa aí. Acho que o primeiro painel já entra no ar aí. Bom, eu pediria o pessoal lá de trás para colocar a apresentação, por favor, e eu gostaria de chamar o Fábio Sene, coordenador de pesquisas do CETIC, porque eu vou compartilhar com ele essa apresentação. Quanto tempo nós temos, Kelly? Meia hora. 30 minutos, e aí a gente abre para perguntas e eventuais comentários, tá? Tá bom. Bom, eu acho que eu vou falar de pé. Pessoal, mais uma vez, bom dia. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco do trabalho realizado pelo CETIC. O CETIC, como eu mencionei, é um departamento do NIC-PR que realiza pesquisas anuais sobre as tecnologias nas mais diferentes áreas. Né? As duas primeiras pesquisas que iniciamos há 10 anos atrás foram a TIC Domicílios e a TIC Empresas, e hoje eu vou falar, juntamente com o Fábio, sobre a TIC Kids Online, que tem mais a ver com o nosso tema aqui do seminário.
No ano passado, nós fizemos 10 anos de produção de estatísticas TIC no Brasil, e essas são as áreas que nós monitoramos: domicílios, kids online, empresas, educação, saúde, governo eletrônico, organizações sem fins lucrativos, provedores, centros públicos de acesso, e o filho mais novo, que acabou de nascer, é a TIC Cultura. É um projeto em conjunto com o Ministério da Cultura, Unesco e várias outras organizações governamentais e não governamentais, para entender como que o brasileiro, inclusive as crianças, estão consumindo conteúdos culturais na internet e como que os equipamentos culturais brasileiros, museus, teatros, bibliotecas, estão entregando conteúdos culturais digitais por meio da web, né? Acervos de museu, de bibliotecas, etc. A TIC Kids Online, ela tem uma história interessante, porque foi uma percepção do próprio comitê gestor e do NIC de que precisaríamos entender o que acontece com as crianças brasileiras, e nós começamos em 2009 realizando a pesquisa TIC Crianças. Tivemos 2 edições, em 2009 e 2010, com crianças de 5 a 9 anos, porque a TIC Domicílios ela já trabalhava com cidadãos de 10 anos ou mais. E é muito difícil fazer uma entrevista com uma criança, porque as pesquisas de opinião, não adianta você ter dados administrativos do governo, você tem que perguntar para o cidadão o que ele faz na internet, com que frequência, que local, né? Que tipo de orientação. Então, nós tivemos que fazer um processo muito longo de entendimento junto com psicólogos, etc., entrevistas cognitivas com crianças nessa faixa etária de 5 a 10 anos, com os pais dessas crianças, porque tem pai que usa a internet, tem pai que não usa, nas mais diferentes regiões brasileiras, nas mais diferentes classes sociais, para entender a questão da linguagem. Por exemplo, a noção de tempo, espaço e frequência para uma criança de 5 anos é muito diferente para uma criança de 10 anos. Você vai falar, você usou a internet nos últimos 3 meses? Ou fala de frequência? São espaço, são conceitos abstratos que uma criança de 5 anos não compreende. Tivemos um grande sucesso nesse trabalho aí da TIC Crianças, mas nessa busca de metodologias internacionais, nós nos deparamos com a metodologia da Kids Online, uma pesquisa europeia que foi conduzida em 28 países da Europa. Eles também ficaram mais de 5 anos, fazendo revisão de literatura, buscando especialistas, psicólogos, pessoas que entendem da tecnologia, para criar um arcabouço metodológico e um grupo de indicadores que fosse possível mensurar as oportunidades, os riscos e os hábitos das crianças no mundo online. E foi uma coincidência muito feliz, porque nós participamos de um fórum da ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, uma agência da ONU, que define padrões. E, em uma dessas reuniões, nós tivemos contato, então, com a rede Kids Online, da União Europeia, e, a partir daí, nós fizemos, em 2011, um acordo de cooperação com eles, e o Brasil foi o primeiro país fora da Europa a adotar integralmente essa metodologia. Portanto, todos os dados que o Brasil produz, por meio das pesquisas do CGI-BR, são integralmente comparáveis com os dados destes 28 países da Europa que fazem essa medição. E, posteriormente, isso evoluiu, e hoje nós temos a rede latino-americana de Kids Online, que temos como países que já produzem dados o Brasil, a Argentina e o Chile, e temos alguns outros, como Colômbia e Costa Rica, que estão em vias de iniciar medições usando o mesmo modelo europeu, brasileiro, e, na verdade, nos 2 últimos anos, uma iniciativa conjunta do UNICEF Global e da London School of Economics criaram um projeto Kids Online global, que chama Global Kids Online. E deveremos ter o lançamento agora em outubro, né, Fábio, em Nova York, na sede do UNICEF, do guia para orientar todos os países que queiram fazer essa medição.
Então, todo e qualquer país que queiram medir, ele terá um guia metodológico, um conjunto de indicadores, o questionário. Então, são as mesmas perguntas, os mesmos indicadores, e poderemos ter dados comparáveis de outros países. Atualmente, tem outros países fazendo o piloto dessa pesquisa. Bom, e nós temos já, este ano, a TIC 2015 será lançada, os dados em outubro, no dia 10 de outubro, que é véspera do Dia das Crianças. Então, nós já temos aqui 4 séries de dados Kids Online. E o fato de ser comparável nos permite fazer estudos comparáveis. E nós temos 2 estudos, talvez eu acho que o Fábio vai falar sobre isso mais na frente, um comparando as crianças brasileiras com as crianças portuguesas, de Portugal, e um outro comparando o Brasil com 7 países da Europa sobre o uso dos dispositivos móveis por crianças e adolescentes. E como a gente usa a mesma metodologia, nós podemos fazer estudos comparáveis. Esses estudos estão publicados, só tem uma versão em inglês, e está disponível no nosso site, está disponível também no site da London School of Economics. Alexandre, posso só interromper um pouquinho? O pessoal está dizendo que a gravação aí está ficando ruim para quem está assistindo pela internet. Sim. Será que você poderia só subir aqui? Pode ficar em pé, normalmente não tem problema nenhum. É que a luz aqui fica melhor para a filmagem. Tá? Obrigado. Obrigada. Então, essa é a história, e essa pesquisa, ela não só investiga o que as crianças fazem, os seus hábitos, como também os pais. Portanto, a amostra, que é uma amostra representativa nacional, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, são amostras de crianças de 9 a 17 anos, usuárias de internet, e é uma amostra composta de pais e crianças, porque nós temos a perspectiva e a percepção das crianças e também a percepção do pai. Como o Demi mencionou, muitas vezes a criança tem mais percepção do risco e das oportunidades que a internet oferece do que o próprio pai, porque muitas vezes o pai não usa a internet. E um dos pontos muito relevantes que o Fábio vai mencionar também é a questão da mediação, porque os pais e educadores que estão mediando este uso, eles precisam entender o que é a internet, o que ela significa. E, no Brasil, nós temos uma estatística não muito favorável, né, que, no total Brasil, 50% dos pais dessas crianças não são usuários de internet. E isso é altamente sensível ao nível de escolaridade e à classe social. Se você pegar crianças da classe A e B, os seus pais certamente são usuários de internet, mas as crianças de classe C e, sobretudo, das classes D e E, os pais não usam a internet, mas elas usam, né? Bom, então, o objetivo é entender essas oportunidades, esses riscos, e como que as crianças lidam neste ambiente online, né? E a pesquisa ela tem 5 módulos, aliás, 6 módulos, que é o perfil de uso da internet. Isso é extremamente importante. Como é que eles usam? Que tipo de dispositivo? Qual o local? Com que frequência? Que atividades são realizadas? Tem um módulo específico sobre redes sociais, que talvez seja o módulo mais rico de informações, e é um módulo que tem muito a ver com o tema da privacidade, porque ali a gente vai investigar se a criança, por exemplo, ela divulga a sua foto, se ela divulga o seu endereço, o nome da escola, né? Se ela deixa o perfil aberto ou fechado, se ela sabe configurar as facilidades de privacidade, as habilidades para o uso, mediação parental e consumo e publicidade. Vale lembrar que, a partir da 2ª edição da pesquisa, em 2013, este módulo é um módulo, digamos assim, brasileiro. Na Europa não existe esse módulo de consumo e publicidade, foi uma demanda específica dos próprios especialistas que acompanham a pesquisa para entender como que a propaganda dirigida às crianças afetam tanto a criança quanto o pai, porque a criança que vê uma propaganda na televisão que leva para um jogo na internet e que esse jogo estimula o consumo e que ela vai pedir o pai para comprar aquele produto ou serviço, tem um impacto. E, como eu mencionei, a pesquisa é feita com crianças e adolescentes e pais ou responsáveis, e
vocês podem desagregar todos esses 140 indicadores por região geográfica, sul, sudeste, norte, nordeste, por sexo da criança, faixa etária, grau de instrução, classe social e renda familiar. E, na verdade, essa pesquisa ela nos dá elementos para que a gente possa fazer um debate no guarda-chuva da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, tanto do ponto de vista da promoção, da proteção e participação, que tem artigos específicos que cuidam desses temas. E a gente busca não só explorar os riscos, mas também as oportunidades, né? A internet, para a criança, é um mundo de oportunidades, como também existem inúmeros riscos, né? É um reflexo do mundo real. Você possivelmente não vai deixar que o seu filho ou a sua filha passeie na Cracolândia, para quem é de São Paulo, né, desacompanhada, né? Mas, possivelmente, você pode deixá-la no museu ou numa biblioteca onde ela tem ali acesso a conhecimentos. Bom, e, como eu mencionei na minha abertura, os jovens estão cada vez mais entrando em contato com essas novas tecnologias numa idade muito, muito cedo. Ele já nasce imerso nesta cultura que a gente chama de cultura digital e parece que já nasceram ali sabendo mexer no tablet, no celular, né? É algo assim impressionante. E eu vou buscar, através dos indicadores, discutir um pouco a questão dos dispositivos de acesso. Por que isso é relevante? Cada vez mais o acesso está ficando individualizado. A criança não usa mais o computador, que até poucos anos atrás era um computador para todos da casa, ficava na sala, todo mundo poderia passar e ver o que você está fazendo. Hoje ela fica com o seu notebook, com o seu tablet, na sua privacidade, do seu quarto, e sem acesso aos seus mediadores que possam orientar e dar instruções, etc. Então, a questão do dispositivo é muito importante, a questão do local de acesso também, porque com os dispositivos móveis você está todo o tempo conectado, no metrô, no ônibus, no parque, e também tem implicações à privacidade. E também às atividades. Cada vez mais, o professor Demi mencionou do Pokémon, ontem nós estávamos numa reunião de especialistas no NIC-BR e tínhamos pessoas do governo de Brasília e estavam procurando os pokémons que tem em São Paulo e não tem em Brasília. Eu não sabia disso, mas parece que tem pokémons aqui que não existem lá. E essas atividades de games e, sobretudo, as redes sociais, ela tem implicações muito sérias com relação à privacidade, né? E a gente vai tentar explorar um pouco isso. E, antes de passar a palavra para o Fábio, eu queria só discutir um pouco o contexto brasileiro. Nós temos um país extremamente desigual, né? Desigualdades sociais e econômicas, é como se a gente tivesse vários Brasis dentro de um único país. Sul e Sudeste é um país, Norte, Centro-Oeste e Nordeste são outros países. E essas diferenças implicam ou têm impactos no acesso às tecnologias. Temos uma população muito jovem, ainda, embora a pirâmide demográfica do Brasil esteja em franca mudança, né, estamos na direção de tornarmos um país mais velho, como são os países da Europa, alguns países da Ásia, né, estamos nessa direção. Em algumas décadas, esse privilégio de termos uma população jovem, ele vai acabar. E uma população muito diversa, do ponto de vista social e cultural. Temos uma baixa penetração das TICs nas camadas menos favorecidas da sociedade, enquanto nas camadas A e B, classes A e B, nós temos uma situação de países da Europa desenvolvido, as classes C, D e E, uma baixa penetração, e as crianças em domicílios de baixa renda, elas, mesmo não tendo o seu domicílio conectado, elas estão acessando a rede, estão online por meio de outros dispositivos móveis, tablets e celulares, ou em outros locais públicos de acesso, seja um telecentro, seja uma lan house. Então, isso, do ponto de vista do impacto para as crianças e jovens, isso é uma realidade que nós temos no Brasil. E esta
esta realidade nos leva a 4 grandes reflexões. Primeiro, que o acesso privativo à internet está crescendo. O acesso privativo é o acesso no seu quarto, no banco da praça, no seu espaço solitário, pelo celular, pelo tablet. Então, isto é uma questão importante para nosso debate. Outro é que os jovens têm maior autonomia, e autonomia tecnológica, inclusive, de habilidades, e maior liberdade. E isso leva a uma consequência de estarem mais expostos aos riscos e danos potenciais. No grupo de especialistas da pesquisa TIC Domicílios, nós temos, por exemplo, psicólogos, médicos, porque novos distúrbios estão surgindo, que impactam a saúde. Não só distúrbios psicológicos, como um vício, ou, por exemplo, distúrbios do sono, ou outras questões, né? E do ponto de vista de danos também, né? E temos uma questão que eu já mencionei, a importância da mediação dos pais e educadores, e, no caso brasileiro especificamente, isso é uma questão muito importante, dado que temos uma proporção ainda muito grande de pais que não são usuários de internet. Então, que estratégias de mediação eles podem adotar? Bom, isso leva ao tema que nós estamos discutindo no nosso workshop, da privacidade, do uso seguro e da mediação. Aqui, muito rapidamente, um perfil dos usuários de internet de 10 anos ou mais. Nós temos no Brasil, os dados aqui são de 2014, porque os dados de 2015 sairão muito em breve. Nós temos 94 milhões de usuários de internet, e observem aqui a faixa etária. Os jovens, não importa de qual classe social, eles estão conectados. E a Kids Online vai mostrar isto. A Kids Online vai mostrar que mesmo os jovens das classes menos favorecidas estão conectados, sobretudo por meio do celular, né? Claro, na classe A, 96%, praticamente todo mundo. E aqui você tem masculino, feminino, muito equilibrado, do ponto de vista do acesso, não necessariamente do uso. Nós estamos fazendo agora um trabalho qualitativo, que é um recorte da TIC Domicílios, para tratar da questão do gênero. Que diferenças tem entre meninos e meninas nesta faixa etária? Será que os meninos usam mais jogos e as meninas postam mais fotos no Facebook, que é o caso, por exemplo? Então, tem sutilezas de gênero, mas o acesso é muito igual. E aqui nós temos uma visão geral da população brasileira, a região sudeste, 63% dos domicílios estão conectados com banda larga. Se você olhar o número de usuários, aliás, desculpa, isso aqui não é população, 63% da população estão conectados. E, muito rapidamente, eu queria passar por 5 artigos da Convenção sobre os Direitos das Crianças, que trata exatamente desse tema. Eu não vou ler, mas o primeiro deles, o artigo 13, diz que a criança tem o direito à liberdade de expressão. Então, como é que isso, trasladando isso para o ambiente online, como é que isso implica nesse nosso debate? No artigo 17, fala exatamente dos meios de comunicação e o acesso à informação. Novamente, como que a internet é vista sob a ótica deste artigo. O artigo 17 diz que... O artigo 17, ainda no artigo 17, que é necessário proteger a criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar. Então, o tema aqui da proteção e da privacidade, como é que a gente pode debater isto? E o Fábio vai trazer dados que possam ilustrar isso. E, finalmente, no artigo 19, onde nós temos a questão da interferência arbitrária ou ilegais em sua vida particular. Como é que é o acesso à rede, quando você deixa o seu perfil aberto, que qualquer um pode acessar suas informações, enfim, né? Então, estas questões são muito importantes. E, para debater isso, a gente precisa de ter dados. E essa nossa missão é produzir dados confiáveis para que a gente possa promover um debate e alimentar as políticas com evidências, com dados. E, com isto, eu passo para o Fábio.
Fábio, você sabe Obrigado. que a moderadora de mesa tem o papel árduo de controlar o tempo, né? Então tem 12 minutos, tá? Obrigado, Kelly. Bom dia, é um prazer estar aqui. Nesse tempo que a gente tem, eu queria fazer um convite, porque a Kids Online tem muitos dados, ela tem uma série de indicadores e muitos estão relacionados à questão da privacidade e da proteção de dados. A gente teve a árdua escolha também, a árdua decisão de tarefa de escolher alguns dados para trazer aqui. Então, a gente está organizando aqui os resultados a partir da pesquisa de 2014, principalmente, segundo pelo menos 3 aspectos importantes. Um deles que o Alexandre mencionou qual é o perfil de atividades que as crianças e adolescentes têm na internet, porque isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo na questão da privacidade, ou seja, muitas dessas atividades estão baseadas em modelos de negócio que basicamente pressupõem o compartilhamento de informações pessoais para estar nessas plataformas, as redes sociais, os serviços de geolocalização e tudo mais. Em seguida, eu vou falar um pouco mais das habilidades que essas crianças reportam, e a gente viu isso também na abertura do evento, como é que, do ponto de vista do usuário, é fundamental ter habilidades para saber configurar perfil, e a gente vai ver como as crianças percebem isso, e depois as perspectivas de risco que elas veem com relação aos dados pessoais que elas compartilham na internet. Então, aqui, primeiro, para comentar inicialmente, o Alexandre já citou que o perfil de uso mudou muito rapidamente desde que a gente começou a fazer a pesquisa em 2012. A partir de 2014, a maior parte dos usuários de internet na faixa de 9 a 17 anos usa o telefone celular como principal dispositivo, e a gente também viu um crescimento interessante no uso de tablets, que também é um dispositivo pautado pela mobilidade. Os tablets, principalmente entre crianças mais novas, de 9, 10 anos, o tablet se tornou muito uma ferramenta de uso de entretenimento. E, como o Alexandre também mencionou, 76% desse perfil passou a usar a internet no próprio quarto ou no espaço privativo da casa, ao contrário de, por exemplo, quando o computador de mesa geralmente ficava no espaço coletivo da casa, né, na sala, um lugar que todos utilizavam, e agora você passa a ter um uso em locais privativos. Entre as atividades que a gente pergunta, e a lista é bastante grande de atividades que a gente investiga na internet, a principal delas que apareceu, as duas principais e que têm aparecido com maior frequência nos últimos anos, tem sido o acesso a redes sociais, e há um crescimento nos últimos anos do uso de mensagens instantâneas, de aplicativos, por exemplo, como WhatsApp e Telegram. Então, a gente viu, são duas questões aqui, que são entre as principais atividades realizadas na internet, e ambas pressupõem o compartilhamento de dados pessoais de forma muito intensa. Então, a gente precisa entender que esse público já está fazendo uso intensivo desse tipo de atividade. Eu destaquei aqui, por exemplo, aqui é importante dizer que esse dado se refere à faixa de 9 a 17 anos, mas conforme a gente aumenta a faixa etária, também todas essas atividades crescem um pouco. Então, se você vai na faixa de adolescentes ou a partir dos 13 anos, o uso é sempre maior do que isso que eu estou mostrando aqui. Mas a gente pode ver, por exemplo, um crescimento muito rápido nos últimos anos do uso de aplicativos pagos ou gratuitos, e a gente falou aqui do Pokémon, mas essas crianças estão entrando via telefones celulares, e o uso de aplicativos é bastante importante. Entre as atividades, eu destaco também, por exemplo, 25% postando o lugar onde estava ou fazendo check-in, ou seja, aquela criança que declaram fazer esse tipo de atividade, que revela onde ela está localizada, que também tem a ver com a circulação de dados pessoais. Esse número entre as crianças e os adolescentes é ainda maior, chega perto de 40% da população. Então, entre as atividades, a gente tem um perfil bastante interessante para avaliar. Entre as redes sociais, então 79% das crianças e adolescentes afirmaram que tinham perfil em alguma rede social, e quando a gente quebra aqui pela faixa etária, você vê que é quase 100% na faixa de 15 a 17 anos, mas mesmo entre a faixa abaixo dos 13 anos, que é uma faixa que, teoricamente, não poderia estar presente numa rede social, pelo menos na principal rede social, que é o Facebook,
a gente tem também um índice super alto de crianças e adolescentes de 9 a 12 anos com perfil próprio numa rede social como o Facebook, com o próprio perfil e não usando o perfil de adultos. Entre as classes sociais, como o Alexandre mencionou, a disseminação das redes sociais também é muito parecida, ao contrário da desigualdade que a gente vê no acesso. Entre as redes sociais, a penetração é bastante grande, inclusive nas classes mais baixas, então a rede social é disseminada em toda essa população. E aqui as principais redes, o Facebook aparece majoritário no Brasil, com 78%, e começam a surgir Instagram, Twitter, e essa lista sempre muda ano a ano, porque é muito dinâmica a presença de redes sociais. Aqui mudando um pouco para a questão das habilidades, né? Quais as habilidades que essas crianças reportam para lidar com esse uso? Esse dado fala das crianças que afirmam saber alterar as configurações de privacidade desses perfis de redes sociais. Aqui, nesse canto, a gente tem o total da população, e a quebra que a gente faz é entre aquelas que alteram o seu perfil para ser totalmente público, ou seja, todos podem ver o seu perfil, um perfil parcialmente privado, que apenas os amigos ou alguns podem ver, e um perfil mais privado. Então, a gente fez essa escala de uma forma que a criança pudesse entender na pesquisa, e a gente vê que 52%, a maioria, tem um perfil totalmente público, 31% um perfil privado e 12% declarou ter um perfil parcialmente privado. Quando a gente vê a escolaridade dos pais, que é um indicador que, como o Alexandre mencionou, diz muito sobre a capacidade de mediação que você tem na família, a gente vê ainda que nas famílias que os pais têm escolaridade mais baixa, aumenta um pouco esse perfil que é totalmente público. E quando a gente vê por faixa etária, a gente nota também bastante diferença nessas duas faixas etárias que eu já tinha mencionado antes. Abaixo dos 12 anos, a gente vê uma faixa maior da população, de 22% nos 9 a 10 e de 12% nos 11 a 12 anos, que não sabe dizer se o perfil é público ou privado, ou seja, não tem consciência sobre essa questão de como é que está configurado o seu perfil, o que é muito importante do ponto de vista da mediação e da proteção que a gente precisa ter nesse uso. É claro que esse conhecimento aumenta nas faixas de 13 a 14 e de 15 a 17 anos. Também nas habilidades, a gente vê que, por um lado, habilidades mais técnicas e operacionais são muito difundidas, então, quase 83% das crianças e adolescentes de toda essa faixa etária sabe, por exemplo, baixar aplicativos, o que é uma coisa bastante difundida no público. Mas quando a gente pergunta, por exemplo, sobre, por exemplo, mudar as configurações de privacidade no perfil da rede social, a gente fica na faixa de 56%, e isso não tem mudado ao longo da série histórica, que declara saber fazer esse tipo de configuração. Esse dado também é muito sensível à faixa etária, então o dado ele é muito mais baixo se a gente vai nas faixas etárias entre 9 e 12 anos, o que é bastante preocupante também, que você tem um público que, ao mesmo tempo, está entrando muito rapidamente nas redes sociais, mas tem muito pouca informação, ou declara ter pouca informação sobre como fazer alterações de privacidade, o que é super importante, inclusive, para fazer uma discussão com as plataformas, quer dizer, como é que as plataformas que deixam esse público, que tem esse público como um público importante de participação, informa sobre esses perfis e lida com isso. Outras questões mais importantes, por exemplo, como bloquear propaganda, apagar ou deletar histórico, ou seja, questões que têm a ver com o domínio técnico para questões relacionadas à privacidade, também aparecem tem uma grande quantidade de crianças que afirmam não saber fazer esse tipo de ferramenta. E, para fechar, vou falar um pouco das percepções realmente de risco. Aqui é quando a criança, a gente entrega um questionário anonimizado para a criança, nem o entrevistador tem acesso a essa resposta, de forma que ela tenha confiança para responder. E aqui quando a criança realmente reporta casos em que ela
em que ela teve algum risco, alguma perspectiva de possível dano com esse uso online. Eu trouxe aqui um dado geral que eu acho que é bastante interessante, que do ponto de vista há questões que a gente classifica como de segurança e uso. É baixa a quantidade de crianças que declara ter vivido situações efetivamente ligadas à questão de privacidade. Então, 10% é baixo no sentido de que parte pequena da criança, mas quando você vê que 10% das crianças mencionaram esse tipo de risco, também é uma questão preocupante. A gente não pode ver o número como baixo, porque você tem uma quantidade muito de crianças que realmente reportaram terem sido afetadas por alguma questão desse tipo. Então, 10% afirma que alguém usou a senha delas para acessar informações pessoais, ou para se passar por ela, ou seja, teve uma quebra de senha, e 10% afirmou que alguém usou minhas informações pessoais de forma que eu não gostei, então que realmente reportou algum incômodo com essa questão. 2% fala que perdeu dinheiro sendo enganado na internet, mas que também que é uma coisa que é pouco reportada, mas que toda vez que isso é reportado é uma violação de direito que precisa ser cuidada, e a maior parte fala de uma questão mais técnica relacionada ao computador pegou vírus. Também a Kelly mencionou no início a questão da privacidade, desde a perspectiva também da violação e de problemas tanto de bullying como de mensagens de ódio, como é que a vida de algumas crianças passa a ser devassada e exposta na internet. É bastante importante aqui que 21% das crianças reportaram terem tido contato com alguma mensagem de ódio na rede, e esse dado é bastante sensível também pela faixa etária, aumenta 27% entre os adolescentes de nível socioeconômico mais alto. 15% das crianças no total declararam terem sido tratadas de forma ofensiva por alguém na internet, o que também é bastante preocupante, e isso também aumenta para 20% nas faixas mais altas. E, por fim, para finalizar com alguns dados dos pais, acho que vale a pena dar um dado que, em comparação aos países europeus, como o Demi mencionou no início, o Alexandre também confirmou, os pais brasileiros declararam, de forma geral, uma preocupação menor com os riscos da internet do que os pais, por exemplo, nas pesquisas europeias. E aqui também, ao contrário de outros países, a difusão de ferramentas de monitoramento entre os pais é muito baixa. Então, como o Alexandre mencionou, os pais usam um pouco a internet, e aqui a gente pergunta se os pais fazem alguma ação, primeiro de monitoramento do uso que os filhos fazem da rede, então, se os pais verificam os amigos, os contatos que o filho adiciona, o perfil na rede, o histórico de registro dos sites que visitou, e isso vai caindo conforme esse tipo de mensagem, e é baixo no Brasil o percentual de pais que declara ter alguma ferramenta, software, programa para bloquear, filtrar ou rastrear os sites que os filhos fazem da internet. Não estou argumentando que isso necessariamente tinha que ser assim, mas é o perfil de como os pais brasileiros estão fazendo esse tipo de mediação. Então, eu concluo aqui com duas indicações de leitura finais, que são, como o Alexandre mencionou, os dois relatórios que a gente pôde comparar os dados do Brasil com dados europeus. O primeiro relatório, de 2013, traz uma comparação com os outros 28 países que fizeram parte da rede Kids Online, e o segundo relatório, lançado em 2015, fez uma comparação com uma atualização da pesquisa europeia em mais 7 países. Então, vale a pena vocês consultarem esses relatórios, porque a gente pode ter uma dimensão comparativa internacional, e a gente fica aberto para discutir com vocês o que vocês tenham de dúvidas sobre os dados. Obrigado, Kelly. Fábio, muito obrigada. Alexandre também, vocês enriqueceram muito nossa manhã apresentando esses dados. Creio que tudo isso que foi apresentado gera bastante reflexão nossa.
Inclusive, quem quiser fazer perguntas, a gente pode passar o microfone. Eu só queria fazer ou até mesmo fazer uma pergunta escrita. Eu só queria fazer um breve comentário e uma pergunta que é uma dúvida minha mesmo. O comentário é que vocês disseram que 77% dos jovens de 9 a 17 anos usam o Facebook. Só lembrando que, pela política do Facebook, o Facebook só deveria ter perfil no Facebook crianças acima de 13 anos. Então, tudo que tem abaixo disso estão burlando as regras. E a gente sabe que, muitas vezes, são os próprios pais que ajudam os filhos a burlar essas regras. Eles ajudam a fazer esse perfil antes da idade indicada pelo próprio site. E não só em sites, a gente sabe que há uma exposição aí pelos pais, e eu não estou falando que isso é certo ou é errado, mas muito cedo. Inclusive, esses dias eu ouvi um comentário que acho que a gente não tem um dado nesse sentido, né? Produzido pelo CETIC, mas que 60% das crianças já tem uma foto postada ao nascer. Ou seja, na maternidade, a mãe ou o pai ali já estão postando. Então, acho que é uma questão para a gente refletir um pouquinho. E a minha dúvida é que, lendo a TIC Kids 2014, eu vi que teve um salto aí em relação ao uso da internet pelo celular de crianças e adolescentes. Em 2012... era de 21%, e em 2013 isso pulou para 53%. Há algum indício de que esse uso da internet pelo celular, através dos smartphones, seria a solução para a exclusão digital? Seria aí a solução que se busca para a exclusão da população à tecnologia? Bom, com relação à questão da idade, de fato, os pais ajudam as crianças a burlarem essa regra, mentindo a idade. A gente tem vários casos, que eu não vou relatar aqui, das entrevistas cognitivas e pré-testes que a gente faz com pais e crianças, que a própria criança fala: pai, mas você está colocando a minha idade errada? Bom, com relação à inclusão pelo celular, isso, Kelly, acontece também com os adultos. Hoje, a pesquisa TIC Domicílios mostra que o celular tornou-se, de fato, o instrumento ou dispositivo mais usado para acessar a internet. E você promove o acesso e promove o uso, mas não possibilita promover a apropriação no uso mais proficiente, porque o celular tem limitações de funcionalidades e inibe ou não possibilita o desenvolvimento de algumas habilidades, por exemplo, criação de conteúdo, enfim, realizar um curso online, de forma que é preocupante, do ponto de vista das políticas públicas, nós termos esse dispositivo, que é o celular, como sendo um instrumento de inclusão digital no mundo online. É muito importante, mas ele deveria ser um instrumento complementar e não o principal instrumento de inclusão. Nas nossas políticas, elas têm que preocupar ainda com o acesso à banda larga, isso é algo fundamental, e do ponto de vista da educação nas escolas, nós também temos uma pesquisa TIC Educação, nós temos que promover esse uso como instrumento pedagógico, ter esses dispositivos, a internet, tablet, conteúdos digitais, e, sobretudo, estimular a criação de conteúdo, criação de conhecimento, e o celular é muito limitado nesse sentido. Tá? Não sei se o Fábio quer complementar. Quer comentar alguma coisa, Fábio? Não, complementando isso que o Alexandre falou, eu acho que a gente, tanto na TIC Domicílios quanto na TIC Kids, a gente está vendo pela primeira vez a formação de um grupo populacional relevante, grande, e no caso de crianças chega a metade das crianças na faixa nas classes D e E, que só usam a internet pelo celular. Então, aí passa a ser preocupante. Acho que o ponto não é o celular ser um elemento de inclusão, que de fato e é fundamental, e tem iniciativas sendo utilizadas ao redor do mundo de uso de celular na área de educação, no combate a doenças, enfim. É super importante como forma de inclusão. Mas a gente também vê com preocupação o fato de você ter um grupo que só tem
essa experiência no celular e não necessariamente está aproveitando de todas as oportunidades. Nos estudos mais quantitativos que a gente fez para testar essa hipótese, a gente publicou um artigo sobre isso recentemente, que enquanto o dispositivo que a criança usa não faz muita diferença para aspectos como entrar em redes sociais ou jogar, no caso das atividades escolares faz muita diferença. Então, entre as crianças que só usam celular, a realização de atividades escolares cai muito em relação às crianças que têm também computador. Assim. Então, de fato, a gente precisa olhar para os usos para entender se realmente o celular está sendo uma forma de inclusão digital de forma mais ampla. Né? Obrigada. Eu recebi uma pergunta agora do José Correia. Ele pergunta, né, como vamos educar nossos jovens? Monitorar é um caminho? E aí, antes de passar aí para vocês responderem, eu vi aí vocês mencionando que 50% dos pais não são usuários de internet. Então, assim, como que a gente vai incumbir essa monitoração e esse acompanhamento aos pais que sequer têm conhecimento sobre o uso das novas tecnologias, né? Se essa é a solução mais adequada, como que se faz aí se a gente trabalha com um público de pais que sequer têm acesso ou conhecimento no uso da internet, e quando muitas vezes os próprios filhos são os experts dentro de casa e que ajudam os pais a fazer esse uso das novas tecnologias. Então, aí vai a pergunta difícil para uma reflexão de vocês. Bom, esse é um tema, Kelly, que dá muito tempo de exposição, mas monitorar é uma das estratégias, mas eu tenho compreendido, pelo que a gente estuda sobre esse tema, a estratégia de mediação mais efetiva é conversar com o filho, né? E essa conversa só é efetiva se o pai entende do que é a internet, né? Então, isso é um dilema. Nós temos esse desafio para as políticas públicas, primeiro, de promover a inclusão da população e, sobretudo, um desafio para as escolas, para os educadores, talvez complementar esse papel que deveria ser do pai ou do responsável legal pela criança, de educar, né? Então, monitorar, eu não gosto muito dessa estratégia de monitorar e censurar e controlar. É mais efetivo você educar a criança para esse uso seguro, né? E a conversa é uma das estratégias mais poderosas nesse sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta pelo microfone? Você pode passar para ela, por favor, enquanto eu leio aqui, chegou aqui. Não precisa de imagem, não. São duas questões. A primeira é o seguinte, que o celular é o dispositivo de maior utilização, inclusive as crianças com menos condições de acesso são aquelas que terão isso, é fato. É fato para o contexto que a gente vive. Então, a questão é ir encontrando e dizendo, olha, não é o melhor dispositivo, etc., ou olhar para isso como a condição da maioria das escolas no país, quer dizer, se não tiver nenhum dispositivo, no mínimo, as crianças terão um celular, e orientar para o uso disso e encontrar os meios e os processos e as metodologias pedagógicas que permitam o bom uso. Então, esse é o primeiro comentário. Porque, da onde eu vejo, eu acho muito complicado considerar que a gente vai conseguir para todas as crianças dispositivos além desse. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é o seguinte, também considerar que os pais orientam mal porque conhecem mal é só parte da questão. Tá? Nesse momento, a gente tem os youtubers mirins, que não só os pais gostam, se realizam por conta da superexposição dos seus filhos e estão ganhando dinheiro com isso. Isso virou um negócio. Então, só considerar que os pais orientam mal as suas crianças por desconhecimento ou falta de orientação deles é parte do problema. Quer dizer, você tem consenso com o pai achar que, aos 10 anos, ele não deve beber, o seu filho não deve beber.
mas você não terá consenso, necessariamente, em dizer, olha, essa superexposição do seu filho no YouTube virou um canal, tem 1 milhão, 2 milhões, etc., virou também um negócio, e um super negócio para uma série de famílias. Então, eu acho que a gente está num ponto de inflexão importante, porque tenho acompanhado também várias escolas que, quando a escola chama esses pais e diz, olha, seu filho está muito no YouTube, isso impacta as relações, etc., a resposta é, isso faz parte do mundo que não é da escola, e isso é uma interferência dessa instituição na minha vida, que é privada. Quer dizer, o conceito de privado aqui também está posto. Então, eu acho que os desafios eles são bastante mais complexos nesse sentido. Essa questão, gostaria de ouvi-lo sobre. Qual é o seu nome? Zilda Kessel. Suas reflexões são ótimas, realmente muito prudentes. Vocês queriam... eu vou encerrar agora com essa pergunta, porque a gente já está estourado com o tempo. A Áurea, do portal A Rede Educa, fez uma pergunta, e eu vou passar para eles depois, eles acabam respondendo diretamente. Pode ser? Bom, Zilda, acho que você falou de várias coisas importantes. Primeiro, da questão... Acho que quando a gente fala dos pais não serem usuários, a gente está querendo pontuar também que a questão da inclusão vai um pouco além de só olhar as crianças, né? A gente tem que olhar um ambiente todo de que não necessariamente o contato com a internet ocorre, mas também eu acho que a gente precisa passar para um discurso de empoderamento dos pais, porque a gente ficou por muito tempo nesse discurso de que as crianças que entendem da internet já nasceram sabendo, e, na verdade, a gente sabe que nós estamos falando, no fundo, quando a gente fala de mensagens de ódio, privacidade, nós estamos falando de valores que não estão dados necessariamente no dispositivo ou na tecnologia. E isso só os adultos, só o mundo do pais e professores podem fazer essa mediação. No ponto de vista da escola, acho fundamental realmente citar, e as nossas pesquisas comprovam isso, que ainda que esse uso cresça muito rapidamente na população e entre crianças e adolescentes, ele ainda não chega na escola. Então, cerca de 40% das crianças falam que usaram alguma vez a internet na escola, enquanto elas são usuárias frequentes de áreas fora da escola. Então, de fato, e também não é para botar pressão e tentar desqualificar a escola, porque, de fato, não é trivial, né? Você tem que mudar toda a sua lógica pedagógica para incorporar uma ferramenta que não estava dada, e isso é um desafio para a escola, mas o que os nossos dados mostram é que isso ainda não se incorporou. Então, de fato, é isso. A nossa, o que a gente ressalta que é importante é que esse conhecimento técnico que as crianças apresentam e demonstram em relação às questões instrumentais da internet faz com que a mediação seja super importante e que seja muito difícil, realmente, como o Alexandre falou, depender de estratégias de monitoramento, de censura ou de controle, porque elas efetivamente são impraticáveis e também indesejáveis. Então, no limite, a gente tem que caminhar para um sentido de que o que interessa no uso da rede são as questões, quer dizer, esse uso está sendo feito com respeito às pessoas, evitando a divulgação de conteúdos inadequados para essa faixa. A questão do consumo e da publicidade também aparece de forma muito presente. Será que as empresas estão trabalhando esse uso que as crianças fazem de forma responsável? Então, são várias questões que mostram que realmente o cenário é bastante complexo e acho que os dados ajudam a gente a entender isso melhor. Um minuto só para finalizar e dar um recado também, fazer um convite. Zilda, né? Você trouxe, de fato, são reflexões fundamentais. A questão da escola é tão impressionante, porque todas as crianças... Eu venho de uma família de professores. A minha mãe era professora e as minhas 3 irmãs e meu irmão são professores, e de escola de periferia, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E uma delas, ela fala assim, que todos os alunos têm celular, todos os alunos. E, na nossa pesquisa, nós temos um dado muito interessante. Aproximadamente 70% das escolas que têm internet na área urbana têm Wi-Fi. Só que esse Wi-Fi o diretor bloqueia, porque os alunos não podem usar. E olhe lá os professores. Então, já é uma atitude da direção da escola, dos professores, né? Ou seja, dos docentes, que já inibem este acesso.
Então, isso é uma reflexão que nós temos que fazer na escola, né? Bom, o nosso tempo acabou, eu queria fazer um convite. O próximo lançamento da Kids Online será no dia 3 de novembro, em um evento da Unesco, é um evento internacional que vai ser realizado na Escola de Comunicação e Arte na USP, que é o Media Information Literacy, e o evento não necessariamente vai ser lá, pode ser em outro local, mas a data já está definida, dia 3 de novembro, vocês todos estão convidados. Normalmente esses eventos são muito estimulantes, porque a gente faz um debate com organizações internacionais, como Unicef, governo e acadêmicos, para debater a importância de entender a proteção das crianças no ambiente online. Então, fica a data aí para vocês, dia 3 de novembro, em São Paulo, às 19 horas, e o local a ser definido. Tá bom? Muito obrigado, Kelly, pela oportunidade, e parabéns por estar fazendo esse workshop. Nós é que agradecemos a exposição de vocês dois, encerramos por aqui. E agora vem a apresentação do Rodrigo Nege, da SaferNet, vai falar um pouco da exposição de crianças e adolescentes, que acho que é o trabalho de doutorado dele, então ele já é um longo pesquisador, né, do assunto, e a Karen Borges, que é do jurídico do NIC-BR, que vai mediar e vai moderar esse painel. Encerramos por aqui.